Alexandre de Moraes denunciado por violação de direitos humanos. Estados Unidos confirmou que não tem choro, as tarifas vão entrar em vigor. E não foi só os Estados Unidos. A Venezuela também taxou o Brasil. Oi, eu sou a Thay, criadora do canal Politicando, e se você quer notícias corajosas e análises firmes sobre a política brasileira, lembre-se, é só me seguir nas redes sociais. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão vinculado à Organização dos Estados Americanos, a OEA, recebeu uma denúncia formal contra o Brasil, apontando violações sistemáticas de direitos fundamentais, ou seja, violação de direitos humanos. E essas violações, segundo a denúncia, foi praticado por decisões do Supremo Tribunal Federal. A acusação, ela não é contra o país de forma genérica, mas sim contra as práticas específicas do judiciário que, segundo quem denunciou, configura como abuso de poder e violação de garantias previstas na Convenção Americana de Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário. A denúncia entregue à comissão alega prisão em massa sem individualização. Se vocês lembram, após os atos de 8 de janeiro, lá em 2023, mais de 1.400 pessoas foram presas preventivamente, muitas sem provas concretas ou individualização de conduta, e foram todas colocadas dentro de um ginásio. A detenção, na época, foi baseada em critérios como geolocalização ou simples presenças em áreas do protesto, sem avaliação individual de cada caso. Isso fere diretamente o artigo 7 da Convenção Americana, que garante o direito de não ser privado da liberdade arbitrariamente. Ou seja, precisa ter um processo de investigação que mostre que aquela pessoa estava assim envolvida no ato que ela está sendo julgada. Além disso, também tem a questão da restrição à liberdade de expressão. O STF, através de decisões monocráticas e inquéritos sigilosos, determinou, em diversos casos, bloqueios de perfis em redes sociais e remoção de conteúdos, inclusive de jornalistas, parlamentares e influenciadores. A denúncia mostra que essas medidas foram tomadas sem o devido processo legal e muito menos sem o direito à defesa, violando também o artigo 13 da Convenção, que protege a liberdade de expressão. E não acaba aí, a denúncia aponta ainda que diversos alvos dessas medidas não tiveram nem acesso aos autos ou sequer foram formalmente ouvidos antes de sofrer qualquer tipo de sanção, contrariando diretamente o artigo 8º da Convenção, que assegura garantias judiciais, inclusive não só da Convenção, mas do próprio ordenamento jurídico brasileiro. A denúncia alega também o uso do direito como ferramenta política. O documento argumenta que as ações do judiciário configuram lawfare, ou seja, o uso do sistema de justiça para neutralizar adversários políticos e controlar a opinião pública. E diante dessa denúncia, o que pode acontecer caso ela seja aceita? Primeiro, o processo formal contra o Brasil dentro da comissão. A comissão ela pode abrir uma investigação oficial para apurar se o Estado brasileiro está realmente violando a Convenção Americana. Embora a denúncia cite algumas ações individuais, quem responde é o Brasil, e não no caso do exemplo Alexandre de Moraes, pois é o Brasil que deveria garantir a proteção dos direitos, e não um ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Caso eles concluam que realmente teve violação, o Brasil pode ser formalmente instado a corrigir as práticas, o que pode incluir algumas coisas, como suspender as medidas consideradas abusivas, como, por exemplo, a censura nas redes sociais, garantir a revisão de prisões e processos conduzidos sem o contraditório, como no caso do processo do Felipe Martins, adequar a legislação e a atuação judicial aos padrões internacionais, entre outras coisas, como, por exemplo, até indenização às vítimas que não tiveram o devido processo legal. Além disso, também pode acontecer o envio do caso à Corte Internacional de Direitos Humanos. Se caso o Brasil não cumprir as recomendações, a comissão pode levar o caso à Corte Internacional, que aí vai emitir sentenças vinculantes. E isso pode resultar em outras coisas,
como, por exemplo, determinação de mudança estrutural nas leis ou procedimentos, indenização das pessoas afetadas, pressão internacional formal sobre o Brasil com impacto direto em relações comerciais e políticas e, claro, vai mudar todo o contexto da imagem do Brasil. E aí nós entramos diretamente para as consequências políticas e diplomáticas, porque se nós mudamos a imagem do Brasil, automaticamente muda a imagem que o Brasil tem em todo o mundo. Uma condenação, uma censura formal da OEA expõe o Brasil como uma democracia sob questionamento, digamos assim. E isso fragiliza diretamente não só a imagem do país como um parceiro confiável, mas também gera críticas de governos estrangeiros e de organismos internacionais. E até leva a sanções diplomáticas indiretas, como por exemplo da OTAN, e pode perder, inclusive, protagonismos em fóruns globais, que o Brasil tem hoje grande força. E isso tudo é muito significativo, porque essa denúncia, ela não é apenas uma disputa jurídica, ela evidencia de forma clara o desequilíbrio entre os poderes do Brasil, com o judiciário cada vez mais atuando como legislador e executor, e isso acaba chamando atenção fora do país. E quando chama atenção fora do país, acaba tendo consequências também fora do país. E se caso isso avançar, o Brasil vai enfrentar uma crise institucional interna, mas também com escrutínio internacional que vai expor e constranger ainda mais a forma como a democracia brasileira tem sido conduzida. E também pode haver mais sanções às pessoas que estão envolvidas nesse processo. É claro que nos problemas do presente a conta já chegou. Os Estados Unidos já confirmaram que a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros entrará em vigor no dia 1º de agosto, sem qualquer chance de prorrogação ou negociação. Isso tudo não é só um problema econômico e todos vocês já sabem disso. Isso é o resultado direto da política externa desastrosa do governo Lula e do judiciário que vem agindo como poder absoluto, enfraquecendo não só a credibilidade da instituição internamente, mas também internacionalmente. O governo Lula, ele escolheu trilhar um caminho totalmente ideológico e ataca publicamente não só a política norte-americana, mas também todas as democracias ocidentais. E está se aproximando cada vez mais de regimes autoritários, ignorando totalmente qualquer tipo de tentativa de diálogo que existiu de Washington desde janeiro. E enquanto tudo isso acontecia, o STF acabou tendo decisões que derrubaram o Congresso, ampliaram o controle sobre a liberdade de expressão, perseguiram opositores e passaram ao mundo a imagem de que o Brasil não existe mais uma democracia em equilíbrio. E isso, para os parceiros internacionais, como os Estados Unidos, significa uma instabilidade jurídica e institucional. E um risco, obviamente, não só para negócios, mas também para alianças. E quando um país se apresenta como politicamente instável e é governado por poderes que não respeitam seus próprios limites, perde qualquer força para negociar e acaba pagando caro. E claro, tudo isso vai acarretar diretamente para o brasileiro. Quem vai sentir serão os exportadores, que terão prejuízos bilionários, o agronegócio e a indústria sentirão cortes e demissões, a inflação será pressionada com o dólar mais alto e o Brasil ficará ainda mais isolado no comércio global. O que eu quero dizer para vocês é que não se trata apenas de uma sanção comercial, mas de um recado político. Os Estados Unidos não confiam mais no Brasil, enquanto Lula usa a diplomacia para fazer discursos ideológicos e o STF mantém o país refém de decisões que atropelam qualquer tipo de ordem democrática. E isso tudo acarretou que, a partir do dia 1º de agosto, quem vai sentir a crise não vai ser o Lula, muito menos os ministros do STF. Será o brasileiro, nós que vamos pagar cada real pelo custo de um país que deixou a política e a justiça se tornarem símbolo de ideologia e instabilidade. E aqui nós percebemos exatamente o problema que está no governo Lula. Porque nós não temos apenas uma taxa vindo dos Estados Unidos, mas também a notícia que veio taxa da Venezuela. Ou seja, um governo que não sabe negociar e apenas perde. Bom, enquanto nós estamos nos preparando para lidar com a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos a partir de agosto, nós recebemos mais um golpe.
A Venezuela informou, na realidade nem informou, mas nós descobrimos que voltará a cobrar impostos dos produtos brasileiros que vão de 15% até 77%. Exatamente. Em vez do Lula preservar qualquer tipo de mercado, garantir competitividade e a economia brasileira, o governo acaba vendo passivamente e continua discursando nos seus palanques pelo Brasil, pensando em 2026 e não pensa no agora, que é a economia brasileira. E isso tudo mostra um cenário muito claro. Lula não tem capacidade de negociar nem com adversários, nem com aliados. O seu discurso ideológico não agrada nem mais a plateia interna e tenta até reforçar a narrativa de soberania nacional, mas na prática o Brasil está ficando isolado, perdendo espaço comercial e enfraquecendo setores como o agronegócio, a indústria, que sustentam parte do PIB brasileiro e a geração de emprego. Mas vamos lá, o caso da Venezuela é algo emblemático. Mesmo com todo o apoio político dado por Lula ao regime de Nicolás Maduro, o país vizinho não hesitou em penalizar os produtos brasileiros com uma das tarifas mais pesadas já colocadas por eles. Aí eu pergunto para vocês, se nem os aliados ideológicos do Lula respeitam o Brasil como parceiro econômico, o que nós vamos esperar dos demais? O resultado da incapacidade diplomática do Lula é sentido diretamente pelo brasileiro, e todos nós sabemos disso, porque os produtos vão ficar mais caros, as exportações serão travadas, o dólar vai aumentar cada vez mais e o risco de inflação e desemprego nem vamos falar. Mas o Lula continua preocupado em discursar nos seus palanques políticos, em conseguir aliança ideológica aqui dentro, porque ele só está preocupado com 2026. Até porque quem precisa de acordos sólidos e estabilidade econômica, sendo que a tua única preocupação é garantir a sua eleição no próximo ano. Só que cada tarifa imposta é mais do que uma questão comercial. É a prova de que no tabuleiro internacional o Brasil está sendo tratado como um jogador fraco e desorganizado, liderado por um governo que é totalmente incapaz de proteger seus próprios interesses. E essa não é só a imagem que o Lula passa para fora do Brasil, mas a própria oposição e boa parte dos brasileiros enxergam o Lula dessa maneira. O Lula não tem capacidade de negociar nem com as pessoas que apoiam o seu governo, nem com as pessoas que são adversários dele. A única parte que o Lula tem capacidade de ter qualquer tipo de diálogo é a sua própria base política. Ele só fala para a sua base, ele só negocia com a sua base, e qualquer coisa que foge da sua base política, Lula não tem mais capacidade alguma de ter qualquer tipo de diálogo. E tudo isso, no curto e no médio prazo, vai acarretar diretamente em um prejuízo gigantesco para o povo brasileiro. Não é só sobre censura, não é só sobre perseguição política, não é só sobre economia. É um prejuízo gigantesco de instabilidade institucional que vai enfraquecer todas as áreas do nosso país. E a culpa de tudo isso só é de uma pessoa: Luiz Inácio Lula da Silva. Por hoje é isso, pessoal. E não esqueçam, se vocês querem notícias políticas diárias com análises corajosas, é só me seguir nas redes sociais. Eu espero vocês semana que vem e acompanhem nas minhas redes sociais diariamente se você quer se manter bem informado. Até mais, tchau, tchau!